Mas se já tiver alguma equipe pronta, acho que é Tem o melhor começar. apresentador, né? Quantas pessoas tem aí, João? Da minha equipe, Sim. olha, eu não sei quantas tem, mas eu posso apresentar já. Tá, então, mas você não está vendo, não, as pessoas? Diga pra gente. Já tem algumas Aqui eu pessoas? consigo ver. Tem, alguns tem. Eu consigo ver. Uma, duas, três, Ah, quatro. então pode, já tem 5 ou 6, já é bastante, né? Ok, eu vou compartilhar aqui a tela. Meu Deus do céu, velho. Tu controla o tempo, Hanoi? Vocês querem que eu controle? Posso fazer isso. Ah, pro leite, eu pensei que fosse a Flora. Não, pro leite. Ah, tá. Na verdade, foi porque dois Joãos, eu e o outro João, falou ao mesmo tempo. Eu acho que. Pode ter sido. E qual dos dois Não, mas grupos tem 5 ou 6 pessoas? o da gente também tem 5 ou É o 6. pro leite. Ah, os dois têm? Então tá bom. É. Massa. Pode ir, Mas pro pode ir leite. na frente, sem problema nenhum. Pode começar? Pode? Gol. Tá, então, bom dia, pessoal. Meu nome é João Vitor e eu sou do ProLeite. O ProLeite é uma startup que desenvolve um serviço para ajudar bancos de leites a aumentar seus estoques, atraindo mães doadoras, formando uma rede de doação de leite materno. Esse é o objetivo da plataforma. Durante nossas pesquisas, a gente viu que 40% dos bebês recém-nascidos internados em UTIs neonatais não têm acesso a leite materno por causa do baixo estoque dos bancos de leite. Isso significa que 40% dos recém-nascidos eles precisam ser alimentados com uma fórmula de leite materno artificial que não possui todos os componentes do leite natural, desacelerando assim a recuperação do bebê, reduzindo suas chances de sobrevivência e aumentando o tempo na UTI e custos do hospital com o tratamento. Estes motivos levam os hospitais a fazerem campanhas de tempos em tempos para aumentar os estoques e reduzir seus custos. Pensando nisso, a gente buscou entender por que cerca de 53% das mães não doam, mas têm interesse em doar. A partir disso, a gente conheceu Ana, que é uma mãe que, assim como as outras, também pensou em doar, mas não doou. Ela relatou que encontrou algumas dificuldades em realizar a doação, como o deslocamento ser complicado e passar tanto tempo dentro do hospital. Apesar desses problemas, Ana ela buscou algumas alternativas em que pudesse realizar a retirada do leite para doação em casa, e ela encontrou alguns apps como o Amigo do Peito e o Amamenta Brasília, mas ela teve dificuldades porque eles eram voltados para as mães que já conhecem o processo de doação e acabou desistindo de doar. Uma amiga dela chamada Letícia disse que encontrou um aplicativo numa propaganda do Instagram que prometia dar cupons de descontos para as mães doadoras, além de um processo de doação facilitado. Letícia indicou que Ana testasse também, porque quando alguém faz a doação através da indicação, ambas recebem cupons, formando assim uma rede de doação. E esse é o ProLeite, é um serviço que tem como objetivo ajudar os bancos de leites a captarem mais doações e aumentar seus estoques. A plataforma ela utiliza um sistema que fornece benefícios em formas de cupons de descontos, com o objetivo de atrair mais usuários, que são as mães com potencial para serem doadoras, e assim aumentar cada vez mais a rede de doação de leite materno. Então, Ana ela pôde se cadastrar no ProLeite, né, enviou algumas informações pessoais para a plataforma. O banco de leite recebeu os dados através do site ProLeite e fez uma análise. Após essa análise, Ana foi aprovada para doar. O passo seguinte foi entender como retirar e armazenar o leite. E depois de se informar, Ana aprendeu como doar. Depois de retirar o leite, Ana entrou no app do ProLeite para escolher um dia para a coleta ser feita.
Ao selecionar o melhor dia e horário, Ana agendou a coleta com o banco de leite mais próximo da casa dela. O banco de leite analisou e aprovou a doação de Ana. E com essa aprovação, ela recebeu um cupom de desconto para comprar produtos para o seu bebê em lojas parceiras do ProLeite. Então, a partir disso, a gente viu que a Uber, em parceria com a Dove, elas deram cupons de descontos em viagens de carro para que as mães fossem até os hospitais realizar doações. Então, foi verificado que, durante o período de validade dessa campanha, as doações de leite materno aumentaram cerca de 18% em relação às campanhas tradicionais. Então, para validar essa ideia, a gente usou um protótipo para fazer uma análise inicial com os nossos usuários. Então, o público-alvo da validação foram mães, como Ana, que tinham interesse em doar e estavam lactando, mas nunca fizeram a doação. Para essa validação, as mães não tinham conhecimento prévio sobre o sistema de incentivo. A ideia foi validar se a entrega de cupons levariam as mães a fazerem mais doações e indicarem outras mães também. O primeiro ponto analisado foi em relação ao design. As mães que testaram demonstraram uma boa reação em relação à facilidade do uso do protótipo, assim como demonstraram interesse em realizar doações de leite materno por causa dos cupons que seriam ofertados. Outro aspecto positivo relatado pelas usuárias foi o fato de ganhar cupons para indicar outras mães. E, resumindo, o ProLeite tem como principais clientes os bancos de leite. Hoje, os bancos possuem um alto gasto com bebês na UTI. São cerca de R$ 934 por bebê, que ficam em média 51 dias internados, e esses gastos chegam a mais de R$ 47 mil nesse período. Esse gasto é quando o bebê ele se alimenta da fórmula artificial de leite materno. Porém, ao utilizar o leite materno natural, ocorre uma redução de 33% no tempo de UTI do bebê, reduzindo os gastos do hospital na mesma proporção, uma economia aí de quase R$ 16 mil. Dado que campanhas em que a troca de leite materno por benefícios geram um aumento ali de 18%, né, a partir daquele número da campanha da Uber, a gente calculou uma mensalidade de R$ 3 mil pagas pelos bancos de leite. Então, assim, esse valor é retirado dos custos do banco de leite com as campanhas de doações tradicionais e redirecionados para o nosso sistema. Esse capital ele é usado para suprir os custos da plataforma e atrair mais doadores para a nossa base de dados. Com mais doadoras, os bancos de leite eles têm um aumento de estoque, é o problema inicial, reduzindo assim os custos do bebê internado. E esse é o ProLeite, porque cada gota importa. Agora eu vou passar para João Vitor Marquinhos, que ele vai mostrar o que é como está o andamento, né, do nosso projeto. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar o que a gente tem já desenvolvido até agora da solução. Se vocês estiverem vendo aí, me avisa, por favor. Pode seguir. Eu estou. Beleza. Tá, aqui é a tela inicial do aplicativo. A gente tem a parte de cadastro. O cadastro a gente vai colocar aqui, nome, e-mail, senha. Aí, a segunda parte do cadastro é onde a gente pede para a mãe informar se ela possui alguma doença ou toma algum remédio. E aí isso é necessário porque existem algumas condições, algumas doenças e remédios que impedem que a mãe tome a doação de leite. E aí a gente já pede, tome a doação não, faça a doação de leite. E aí a gente já pede essas informações no cadastro para facilitar para o banco de leite aprovar ou não se essa mãe pode doar. Aí, se ela não tiver nenhuma doença, pode deixar em branco e finalizar o cadastro. Aí eu vou entrar aqui. Aqui na página inicial do aplicativo, a gente tem
essa parte aqui que ensina como fazer a doação, dá o passo a passo. Você tem que preparar o frasco, e aí ensina direitinho como é que vai ser o recipiente onde a mãe vai colocar o leite. O próximo passo é preparar para a ordenha. Depois tem a retirada do leite e como armazenar o leite. Terminando isso, aí a mãe pode vir aqui e agendar uma coleta de leite. Vai ter uma lista aqui dos bancos de leite disponíveis. Ela vai escolher uma data para a coleta do leite. Vou colocar aqui dia 13. E aí ela escolhe um horário que é um horário do dia onde ela vai estar disponível para receber a pessoa que vai coletar o leite. Daí eu vou colocar aqui de 10 da manhã até meio-dia e fazer o agendamento. E aqui ela pode acompanhar os agendamentos que ela tem e o status da doação. Aqui no momento está em aberto, porque o leite ainda não foi recolhido. A gente vai ter, se eu não me engano, 3 status, que é o do leite coletado e do leite aprovado pelo banco de leite. E só após o leite ser aprovado é que a mãe vai receber o cupom de desconto. E é isso que a gente tem até agora. Alguma pergunta? Os colegas deixa eu ver. aí, gente, os estudantes. Colegas. Vocês têm alguém... Posso falar? Alô? Sim. Bom dia. Uhum. Primeiro, parabéns, João Vitor, né, pela apresentação. Eu só queria, assim, a título de curiosidade, porque como o hospital sabe se a mãe pode doar o leite? Assim, só mostrou 2 perguntas, só pelo fato de ela responder aquelas 2 perguntas como não, já é o suficiente para o hospital entender que ela pode doar, alguma coisa do tipo. Tem alguma forma do hospital saber mais dados dela? Qual é, tipo, a ideia nesse sentido? Olha, o processo de aprovar uma mãe para doação, ele é um processo do hospital, porque precisa ser analisado por um médico. Então, a gente envia os dados e esses dados ele é avaliado pelo banco de leite, por uma pessoa, tem que ser analisado por uma pessoa, e essa pessoa libera ou não. E aí, se eles precisarem de mais informações, eles entram em contato. Mas a pergunta do André foi se só 2 questões são suficientes para essa análise inicial. Sim, para análise inicial, sim, porque ela as questões chaves ali para aprovar ou não é a questão do medicamento e de alguma doença transmissível, porque são as coisas que são mais comuns e mais afetam a lactação. Mas, de qualquer jeito, depois dessas 2 perguntas, um médico do banco de leite vai precisar aprovar. Então, nesse caso, tem 3 bancos de leite disponíveis, os 3 têm que aprovar essa mãe, no caso, né? Isso, cada um deles, para aceitar aquela doadora, né, como doadora deles, eles precisam aprovar. Entendi. Ok. Massa, valeu. Pronto, gente? Então eu vou começar rapidamente aqui, que eu tenho uma sugestão e uma questão. Bom, primeiro, eu acho que vocês estão numa direção muito interessante. Acho que tem muita coisa bacana que vocês vão poder evoluir com esse projeto. A sugestão rapidinha é que esses dados sobre a economia realizada na UTI quando o bebê consome leite materno orgânico, ela devia ir para aquele lugar lá no começo, onde vocês já dizem que o bebê, quando consome a fórmula, passa mais tempo. E isso acarreta um gasto que é retirado, eliminado, diminuído, aliás, quando você está deslocado esse negócio. Devia se fazer parte daquela história. Ao que me leva à minha questão. Qual é o tamanho desse mercado? Eu acho que o elo fraco
exatamente do projeto de vocês está no banco de leite, porque eu não sei nada sobre banco de leite. Quantos são? Como eles vivem? Qual é o tamanho desse mercado no Brasil, no mundo? Bancos de leite são grandes corporações ou são pequenas coisinhas que fazem só uma pequena coisinha? Qual é o tamanho desse negócio? Não é? O que é que eles fazem? Me conta mais do banco de leite. São seus clientes e eu estou com a impressão que você ou sabe e está escondendo ou você não acessou suficientemente, né? Eu quero a palavra dos diretores, o tamanho deles, quantos tem no Brasil, quem ganha muito dinheiro com comércio de leite materno. Me conta. Então, respondendo um pouco a respeito disso, não se fala em comércio de leite materno. Leite materno é uma das coisas que não se pode comercializar, é que nem sangue, não funciona assim, não. Existe, claro, um envolvimento monetário nos bancos de leite privados, mas não se fala em comércio de leite materno. Então, E se fala em quê? doações. Certo, mas a questão, mas complementando a pergunta de Luciano, veja, quantos bancos de leite materno existem, por exemplo, sei lá, na minha cabeça, sem o que vocês falaram, tem um banco de leite por estado. Se cada um vai pagar 3 mil para vocês, eles não vão vender o leite. A gente entende, isso daí está claro. Mas se só existem um banco de leite por estado no Brasil, e cada um vai pagar para vocês 3 mil, vocês têm um negócio que é 3 mil vezes 20, sei lá, vai faturar 70, 80 mil por mês. Isso sustenta o negócio? Se tiver um em cada cidade, já mudou de escala. Se tiver mais de um em cada cidade... Então, assim, já que eles é que vão pagar esses 3 mil para vocês, né? Então, quantos são? Qual a quantidade de mães que são lactantes potenciais no Brasil por ano? Para se dar uma ideia do tamanho da relevância do negócio que vocês estão fazendo. Qual é a demanda em litro de leite anual? Né? Coisa desse tipo. Né? E uma outra coisa também alinhada com isso que o Luciano falou, é que claramente tem o hospital, tem o banco de leite aí. E cadê o produto para o banco de leite? Não é só o ProLeite, só tendo o app da mãe. Sem o app do hospital, não é o produto completo. Assim, não rola. Mas vocês estão no caminho excelente, mas é mais complementar essas duas coisas. Tá entendendo? Que o ProLeite, para funcionar, tem que ter a mãe querendo doar, mas como é que vai ser a resposta do outro lado, né? Vai ter interação com alguém. Quem é essa pessoa do lado do banco de leite? Tá entendendo? Então, assim, tá no caminho bom, mas tem umas lacunas ainda no projeto. Pelo menos aparente, né? Eu não sei se é porque vocês não mostraram ou porque realmente não olharam. Entendi, professor. Algumas coisas a gente tem a informação, algumas coisas a gente precisa dar uma pesquisada depois aí da sugestão de vocês. Por exemplo, a questão de quantos bancos existem, a gente sabe que não é um por estado, nem um por cidade, é quase uma proporção ali de um por hospital, então são bastante. Tem bastante bancos. Massa. Em Recife, por exemplo, tem o da Unimed, tem o do IMIP, tem o do Hospital Português, o do HC, além de outros, que eu agora não lembro. Já melhorou bastante, assim, já dá uma... Assim, mas E a gente não sabia disso, né, Cristiano? Exatamente. Para mostrar assim, caramba, pô, esse projeto é massa, esse projeto... E bota o número de mães também, assim, na verdade, porque vocês não falaram, né, de bebês que demandam. Só para ter uma ideia, caramba, esse projeto tem potencial de melhorar a vida de não sei quantas mães com não sei quantos bebês, tá entendendo? Então, assim, isso é um lado. Agora, o outro lado que é crítico para projetão, e aí eu só reforçando, assim, é muito crítico, é que o produto que vocês estão fazendo, ele tem que estar completo. Ele tem que resolver, ele tem que ser um MVP, mas tem que ser um MVP completo. No caso de vocês específico, vocês só estão fazendo o lado da mãe. Não funciona, ele não vai resolver só do lado da mãe. Então, pense nas interações mínimas e tem que ter o lado
do banco também. Como é que ele vai aceitar? Como é que ele vai cadastrar? Como é que ele vai... e mais do que cadastro, como é que vai ser a interação? Para que o problema seja resolvido até o final, que a mãe doa o leite lá e recebe o cupom, e eu acho que no caso da mãe, ela usa o cupom. Tá? Então, assim, tem algumas lacunas aí, mas é isso mesmo. Só o fato de vocês terem mostrado já dá um monte de feedback. Eu dei até alguma sugestão aí, por exemplo, a mãe vai escolher o banco de leite. Como é que ela escolhe? Será que não seria melhor? E é mais sugestão. Bem, tal banco está demandando e ele está a 10 quilômetros da sua casa. Eu vou lá. Porque assim, qual é o critério que a mãe vai ter? Porque se aparecer lá, IMIP e, sei lá, e Santa Joana, qual o critério que ela usa? Ela vai ter que entrar, descobrir onde é que fica o Santa Joana. Tipo, pense em tirar o esforço. Então, agora, se ela diz assim, olha, tem uma demanda em relação ao critério, na apresentação foi dito. Ela não vai escolher. Vai ser o banco de leite mais próximo. Na apresentação foi mencionado. Na verdade, na apresentação. No demo foi explícito assim. A mãe, a doadora, escolhe. Vai aparecer a lista dos bancos e ela escolhe. Exatamente. Então a é mãe só que alinhar, escolhe. entendeu? Então é só alinhar, gente. E agora que é a parte boa do projeto, porque você vai receber feedback. Então, alinha ali, bota ali, ó, a sugestão, tá? Bota ali, ó, tem o tal banco e bota a distância. Que aí ela tem um critério, olha, eu vou no que é mais próximo. E eu sei o nome, eu vou que o meu bebê nasceu, sei lá. Mas coloca isso, entendeu? Mas massa. Primeira versão aí. Gente, bom dia. A gente tá fazendo, assim, a parte do hospital que a gente realmente não mostrou, porque tá bem feioso ainda, tá cheio de bug, e aí, mas vai ficar pronto. Só pra falar. Mas aí um outro ponto importante, quem foi que falou? Foi a Andresa? Fui eu, Andresa. Não tenham medo, Andresa, tanto para o mentor quanto para a gente aqui, de mostrar feio e incompleto, porque você recebe feedback. Agora é que... só para vocês terem uma ideia, lá no projeto da Academy, a gente fez um challenge agora que os alunos ficaram 3 meses assim, botaram o produto que eles já tinham feito antes na loja, só evoluindo, porque a evolução mesmo só acontece depois que você expõe para alguém. Então, traga para cá, e quando for fazer o demo, não perde tempo com essa coisa de cadastro, login, mas principalmente na interação. Mostra a tela de olha, o hospital fez aqui, chegou na tela da pessoa lá, do banco de leite, recebeu tanto, mandou isso, e não precisa ser tão detalhado, você pode mostrar as telas principais só, aqui no pitch, mas no demo você mostra a interação, tipo, de um lado e do outro, porque o projeto de vocês faz essa conexão. É a parte bonita dele, ele conecta o banco com a mãe, né, e a mãe com a loja. Então, essas interações são importantes. Mas não deixe de trazer porque tá feio ou coisa não, entendeu? Ok, obrigada. Pronto, gente. Mais alguma reflexão mais? Só uma última dica. Quando vocês forem apresentar no pitch ou no coisa, não bota 3 telas, bota sempre uma tela por slide. Porque, assim, não fica a gente não retém o que é aquela tela. Então, bota uma. Se você tem 3, só uma, por exemplo, tem uma de login ou não sei o quê. Tira de login e mostra as telas principais da interação. Mas dá exclusividade para ela no slide. Senão fica muito pequenininho. Ok. Acho que a última coisa é saber se vocês já perguntaram à gerência do banco de leite se R$3.000 de mensalidade é razoável. A gente entrou em contato com os bancos de leite semana passada, só que a gente não conseguiu falar com ninguém da gerência ainda. É uma coisa que está pendente aí para a gente entrar em contato essa semana de novo. Tem que validar isso, né? Rapidamente. Porque tanto pode ser extremamente adequado, como eles acharem que é um extorsivo, sei lá, o que vão achar. Ok.
Em frente, galera. Tá muito bom. Bora pro próximo? O Flora pode apresentar. Bora. Beleza, eu vou só compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Posso começar? Sim. Ok. Vamos lá. Nós somos o Flora e nós criamos diálogo entre você e suas plantas. Trazendo alguns dados interessantes aqui para começar, a gente percebeu, através de algumas pesquisas no Google Analytics, que o crescimento pelo termo kit de jardinagem no Google cresceu 180% durante o período da pandemia, em que as pessoas estavam mais em casa e tudo mais. E, inclusive, uma empresa que era responsável por vender produtos para a agricultura e agricultura doméstica teve um aumento de 80% das suas vendas durante esse mesmo período da pandemia. Nesse período também, que a gente ainda está passando, né, inclusive, tiveram algumas notícias muito interessantes sobre como hortas em espaços urbanos vêm se tornando mais comuns e como o isolamento social acabou impulsionando esse mercado de jardinagem de hortas domésticas no Brasil. E aí, tendo esse pano de fundo aí, a gente agora vai apresentar a Jéssica, que ela mora em Boa Viagem, um apartamento, e durante 2020 ela decidiu começar uma horta em casa para plantar hortaliças como coentro, cebolinha e tomate. Ela trabalha como designer em home office e acabou que a falta de praticidade com a rega e iluminação fez com que acontecessem alguns pequenos problemas, pequenos aspas aí, com essas plantinhas, que deixaram ela bastante frustrada. Ela não entendia muito como é que funcionava a rega e iluminação para cada planta e ocasionou a morte de suas plantas. Algumas ficaram doentes, outras murcharam, acabaram não desenvolvendo corretamente no tempo e elas morreram também. E justamente por conta da falta de realmente de não entender muito como é que funciona esses dois pontos tão fundamentais, né, que é a água e iluminação para as plantas, ocasionou isso. E isso é um pouco doloroso para a Jéssica, justamente porque ela tinha se apegado às suas plantinhas, né? Ela tinha lá plantado seu coentro, seu tomate cereja, sua cebolinha, e ela tratava elas como um pet mesmo, ela tinha uma relação direta com as suas plantinhas, ela amava elas, mesmo não sabendo muito cuidar e tudo mais, e não entender essas necessidades de como cuidar delas e tudo, as necessidades das suas plantinhas, acabou gerando essa frustração nela, né? Ela queria ter colhido o fruto daquilo, ela queria ter cuidado de sua plantinha como realmente cuida de um animal doméstico e tudo mais, e ao mesmo tempo ela queria colher aquilo para colocar de complemento na sua alimentação, né? Um coentro, uma cebolinha, um tomate. E Jéssica não está sozinha, nós fizemos algumas pesquisas e percebemos que uma boa parte das pessoas do nosso público tem dificuldade com esse gerenciamento da horta doméstica, né? Pessoas que plantam em casa têm um pouco de dificuldade de não entender, por exemplo, o intervalo da rega ideal, não entende muita necessidade das plantas, não consegue manter o cultivo firme e saudável. E essas pessoas são gente como a Jéssica, né, que moram em espaços urbanos, em casas e apartamentos, e que desejam ter uma horta doméstica justamente para se alimentar do cultivo, para ter, além disso, para ter realmente um contato com a planta maior e tudo mais, mas acaba não entendendo muito a necessidade da água e iluminação das plantas e acaba gerando problemas como aconteceu com Jéssica, né? E aí Jéssica acabou procurando alguns produtos existentes, assim, né? Tipo, ela procurou muito essa questão da interação com a sua planta, porque ela gostava de ter essa interação com a planta, ela sempre ia lá, cuidava da planta, ela tinha realmente um carinho pelas plantas, mas ao mesmo tempo ela queria algo que ajudasse ela com a autonomia, né? Tipo, de entender realmente como é que é a rega, como é que é a iluminação, que ajudasse ela, né, nessa falta de praticidade que ela tinha. E aí ela achou o Brot e o Lua. O Brot, ele é basicamente um hortário, onde você compra cápsulas separadas, que cada cápsula tem lá os nutrientes e a terra certinha para cada planta. E ele tem um sistema de rega automática, que você coloca a água só uma vez, e aí depois de 25 dias você precisa botar de novo, ele vai lá regando direitinho e tudo mais. E o Lua, ele é um vaso meio Tamagotchi, é um bichinho virtual, assim, onde você coloca uma planta única lá e ela vai mostrando no visorzinho lá o humor dela em relação à água e iluminação também.
E, assim, a questão do brota é que não tem muito uma interação com a planta. A planta, ela não diz muito o que é que ela está sentindo. Ela não consegue entender muito, por exemplo, se ela tem que deixar o brota no sol tanto tempo, porque não fala nada sobre sol, só tem realmente essa questão de ser compacto e de regar só em tantos dias, mas não tem muito esse entendimento sobre a planta e ela não tem muita interação, a planta só fica lá. E o Lua, mesmo que tenha a interação, não tem uma automatização que seria interessante. Por exemplo, essa questão da água que o brota tem, que dá uma certa autonomia e praticidade, não tem. Então, os dois têm certas faltas aí que Jéssica sentiu, né? Ela queria algo que tivesse uma interação direta com a planta, como tem o Lua, por exemplo, mas atrelado com o entendimento melhor da necessidade da mesma e que ajudasse ela, mesmo que tendo automatização, por exemplo, da rega, mas que ajudasse ela a entender realmente a planta, sabe? Não deixar só para que a planta, para que a solução lá resolvesse tudo. E aí é que a gente pegou e trouxe essa proposta de transformar a experiência, né, de cuidar de uma horta doméstica em um diálogo entre a planta e o cuidador, porque um diálogo é o que nós seres humanos fazemos de melhor, né? A gente conversa o tempo todo, a gente conversa com nós mesmos, conversamos com os nossos pets e a gente conversa até com nossas plantas mesmo, muitas vezes. E não que a planta responda, né? Aí é que entra a nossa solução. A gente vai fazer com que a planta responda para a gente o que ela sente e o que ela precisa. A nossa proposta é justamente trazer muito mais essa questão do diálogo, realmente, vai ser o nosso diferencial dos nossos concorrentes, mas nós também, pela nossa curva de valor aqui, que é essa verdinha, a gente, em relação aos concorrentes, tem algumas vantagens, especialmente pelo que nós iremos trazer, né, na nossa proposta, justamente pela questão do tamanho do vaso, que ele vai ser um pouco maior, ele vai poder colocar mais de uma planta por vaso, plantas que tenham mesmas necessidades, assim, sejam parecidas. A gente vai indicar isso para o usuário para ele coloque mais de um tipo por vaso. A rega automatizada vai ser algo muito importante, que nós teremos isso no nosso vaso, mas o nosso grande diferencial realmente é o diálogo, que, por exemplo, o brota não tem nenhum, o Lu ainda tem, de certa forma, por conta do rostinho lá, da planta e tudo mais, mas nós sentimos que poderíamos trazer algo mais. E aí a nossa solução é realmente esse vaso inteligente que tenha sensores de luz, umidade e água, que ele vai dizer para o usuário, através de um aplicativo que vai estar conectado, se a planta está com necessidade de água, está com necessidade de mais luz ou menos luz, como é que está a umidade dela e tudo mais. Mas, assim, a questão falando do aplicativo no geral, né, é que o usuário ele vai poder sincronizar com o seu vaso, acompanhar os seus vasos lá, conhecer novas plantas para colocar na sua horta. Ele vai ter a tela do gerenciamento do vaso, ele vai conectar o aplicativo com o vaso e vai poder lá verificar como é que está a questão da água, luz, umidade, ter mais um detalhamento sobre o vaso. Mas aí o nosso real diferencial é esse chat que nós teremos com a planta. Você não vai ser apenas só a planta que vai dizer estou sentindo isso. Você vai poder perguntar à planta se ela está precisando de alguma coisa. Você vai perguntar, você está com sede? A planta vai dizer sim ou não. Como é que está seu sol? E, assim, a planta ela vai responder de forma completamente interativa. Ela vai falar com você como se fosse um amigo seu mesmo que está falando, sabe? E a gente vai trazer essa interação. Muitas vezes você nem precisa estar perto da planta, você pode estar à distância da planta, mas mesmo assim ainda vai trazer essa interação. O gerenciamento do vaso, né? Você vai poder pesquisar e descobrir novas plantas e tudo mais. E a gente trouxe essa ideia para algumas pessoas que nós pesquisamos e elas gostaram muito, né? A gente percebeu que muitas delas acharam isso funcional, super didático, gostaram muito por conta dessa questão da relação com a plantinha pelo chat mesmo e tudo mais, e gostaram muito também dela pela questão de poder ter mais de um tipo de muda por vaso, né? E aí a gente é justamente uma startup, né, que viemos para trazer pessoas urbanas que moram em ambiente urbano, fazer essas pessoas cuidarem de uma horta sem dificuldades com gerenciamento de rega e iluminação. A gente busca melhorar essa comunicação com a sua horta, né, trazendo esse contato direto através do chat e facilitando o gerenciamento da necessidade básica da planta. Novamente, com um vaso inteligente que vai ter rega automatizada, ele vai dizer lá como é que está a questão do sensor, do sensor de luz e tudo mais, mas tudo isso atrelado a um aplicativo completamente interativo, como se fosse realmente um WhatsApp, né, de você com a sua planta. E agora, né, voltando para a Jéssica, com as plantinhas conversando com ela, falando sobre como é que estão suas necessidades, ela consegue entendê-las muito mais e deixou muito melhor a relação com as mesmas, né? As plantinhas agora não morreram nem murcharam.
A nossa proposta é que o vaso tenha R$ 119,90 de valor, o vaso inteligente, que vai ter rega automática e sensor de luz e umidade. E o nosso aplicativo seja gratuito, você vai comprar o vaso e atrelar o aplicativo, sincronizar. E faça como a Jéssica, venha começar a sua horta conosco, né? Nós também somos entusiastas disso, alguns de nós plantamos também. Somos uma equipe multidisciplinar, né? Temos vários cursos aqui da Universidade Federal de Pernambuco que nós fazemos parte. E, novamente, nós também amamos cultivar. 3 de nossos membros plantamos, inclusive eu, né? A nossa equipe, nossas lideranças são Josué, Lucas, Júlio e Milena, cada um responsável por uma equipe. Josué é o líder geral, Lucas é responsável pela nossa equipe de desenvolvimento do aplicativo, tem muita gente realmente de ciência da computação, sistemas de engenharia, estamos realmente bem atrelados a isso, né? O desenvolvimento do vaso inteligente tem uma galera de computação, tem de economia e engenharia, juntou muita gente de cursos diferentes. E o time de concepção de produto, né? Tem uma galera que é entusiasta de design, tem Milena, que é responsável muito pela questão de negócios, de contato com o cliente realmente. E é isso, pessoal. A apresentação foi essa. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. A gente vai fazer agora uma pequena demonstração. Vou estar compartilhando aqui. Augusto também vai mostrar como a gente tem o aplicativo, né, e o vaso. Eu vou estar mostrando, espelhando aqui o meu celular, tá, para mostrar a parte do aplicativo. E peço para vocês fixarem, ou pelo menos ficarem olhando a câmera de Augusto, porque é lá que vai sair a interação, sabe, do aplicativo com o vaso, tá Ok. bom? Deixa eu botar aqui para interagir. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Sim, Acho que está carregando. sim. Pronto. Vamos mostrar agora. Pronto. Esse é o nosso aplicativo Flora, né? Criando diálogos entre você e suas plantas. Vou começar. Primeiro, a gente tem uma tela aqui, essa parte aqui de pesquisa de plantas aqui, que seriam onde a gente colocaria nossas recomendações, explicando os tipos de plantas, quanto de água seria o recomendado e tal, tudinho, com quem ela poderia se juntar no vaso, entendeu? Porque tem plantas que não são muito compatíveis dentro do vaso. E aqui, nessa parte de cima, a gente estaria mostrando essas informações. Então, aqui a gente já tem cadastrado o vaso do Augusto, que é esse de baixo. Ele, no momento, está ligado. A última atualização dele foi hoje, dia 12 de 4 de 2021. E o que tem plantado dentro dele, esse tipo de planta aqui, bem pequenininho, é o coentro, tá? Então, quando a gente entra nos detalhes, a gente pode ter... Só um momento. Quando a gente entra nos detalhes, a gente tem mais informações sobre o vaso, sobre o quanto de água já tem, o quanto de luz já tem, como é que está a umidade e tal, e se a rega tá ligada. Tá? Essas informações são fake ou são do vaso mesmo? Vocês já instalaram os Não, sensores, são do etc? vaso, são do vaso. Tá. São do vaso. Então, Aí... então, você vai modificar aí para a gente ver, né? Você vai cobrir esse vaso com uma toalha para a gente ver o que é que acontece, né? Pode ser, a gente pode testar isso. O sensor, ele tá conectado dentro da planta lá, mas a gente pode tirar. Eu acho que se a gente tirar e deixar sem, eu acho que é possível mostrar, tá? Que não tá, que tá trocando, entendeu? Mas vamos lá. Deixa eu tentar ligar a lanterna aqui do celular para ver se... Não, eu tô vendo sua imagem aí. Eu quero que cubra aí para ver o que é que acontece no aplicativo. Só isso. Ah, tá. Certo. Deixa eu mostrar primeiro a interação, depois a gente faz esse teste. Beleza. Pronto. Aí a gente tem aqui, essa partezinha aqui, temos um chat que seria para você conversar com o seu vaso. Então, temos uma mensagem inicial aqui, né? Deixa eu digitar aqui. Tá. Pronto. Deixa eu fazer mais algumas interações para você ver que está funcionando a interação. Eu posso perguntar diretamente aqui sobre a luz e sobre a água, por exemplo. Você precisa de luz?
por exemplo. Aí ele responde como é que tá a última atualização do vaso, tá? A gente pode perguntar... Massa. Lucas, coloca aí. Ontem choveu muito, não foi? Tá, deixa eu botar aqui. Ele não tá... Eu sei que ele não tem, eu quero saber o que... Tá, vamos ver. Tenha paciência. Mas assim, gente, isso é importante por duas coisas, sabe, pessoal? É que no Demo Day, não é você que vai dizer, eu vou botar tal frase. Você vai deixar... Se aqui é um chat, o usuário vai poder escrever o que ele quiser. Bora. A gente vai trabalhar mais isso. Massa. Não, mas assim, e pode dar merda, pode ser que ele não saiba responder. Mas isso é feedback para vocês, assim, isso não é uma coisa ruim. E vocês não vão ser tipo, penalizados por isso, não. Tá entendendo? Mas só para vocês entenderem que na hora que você tem o produto na mão e bota na mão dos usuários para usar, aí é que começa a brincadeira, porque vai aprender, vai dar aí o send e ver o que acontece. Tranquilo. Aí ele voltou para a mensagem inicial, tudo certo. Mas tá entendendo? Eu sei. Você escreveu não foi. É um vaso mais culto. Ele é inteligente, né? Ele é inteligente. Não, mas deixa pra lá por enquanto. E a outra coisa importante, esse comentário aí, é que o diálogo é a coisa mais importante para vocês. E o tipo de interação vai ser uma das coisas que vai prender o usuário, né, no produto de vocês. A gente e agora é o MVP mais dele. E agora é o MVP dele, mas assim, vocês pegam que tipo de coisa as pessoas colocam, né? Ficam ou não satisfeitas com a resposta, isso vai ajudar vocês a evoluírem o diálogo. Mas só o fato de estar vendo já é massa. Tá ok. A gente pode perguntar da água aqui, que ele vai responder. E eu vou botar aqui, ó, regar. Vocês podem ver na tela de Augusto. Não sei se tá dando para ver. Mas se eu botar aqui, ó. Ó. Ó, vira a câmera de Augusto para ver se ele tá com a bombinha aí, com o canudo soprando a água. É massa, galera. Só uma dica aí, pessoal, é que como é diálogo, né, a galera não vai saber que eu tenho que dizer regar. Sim. A pessoa vai escrever qualquer coisa. Isso é que é a graça do design dessa interface, tá entendendo? Bota aí, bota água. Bota aí. Escreve aí, bota água, vamos ver o que acontece. Ele vai voltar pro Tem que tudo ter certo. um pouco aí de interpretação de linguagem não, natural. ele entendeu que é relacionado sobre a água e falou sobre a água. Mas aí eu dei a graça que veja aqui. Vocês têm uma experiência que vocês querem criar, mas a implementação dessa experiência, a concretude dessa experiência ainda não está o ideal. Né? Mas precisa melhorar, porque já que vocês estão propondo ser um diálogo, tem alguém na equipe que está realmente focado em investir nesse diálogo aí, porque vê aqui, ó, besteirinhas agora, em 3 minutos, que vocês já estão recebendo um monte de feedback aí de coisas que ela não funcionaria. E aí, ó, vai acontecer o quê? Só completando, professor, é porque a gente acabou não mostrando isso, justamente porque, através de mentoria, a gente acabou percebendo que não era ideal mostrar isso no pitch, mas a gente está fazendo testes disso, dessa questão do diálogo no Telegram, né? A gente tem até mostrado antes, eu acredito. Perfeito. E aí a gente vai acrescentar isso depois no chat, realmente, do aplicativo. Isso. Tá. Mas você pode, assim, centrar como sugestão nessas duas coisas, né? Que é luz e água, e qualquer coisa que for relacionada com água, ela pergunta, você quer regar? Você quer... Porque, no final das contas, na prática, vai ser em cima de iluminação e água, né? Nessa primeira versão. Isso. Deixa eu fazer outro comentário, que é mais... tá massa a apresentação, inclusive muito bonita. Tem uma captura aí, imagética, legal. Vou falar uma coisa boba, que eu não sou designer, mas eu não usaria essa fonte, não. Está muito parecida com a Times New Roman, se não for ela. Então, geralmente, a gente usa isso. Eu acredito que é Roboto. Tá. Não, aqui não está aparecendo Roboto, não, nem de forma alguma. Para a gente está aparecendo Times New Roman, mas de qualquer forma, não era isso que eu queria saber. Eu acho que vocês podiam dar uma incrementadazinha só nessa, gostei muito. A curva de valor, ela é problemática, eu tive que me aproximar da tela para ver a curva de vocês, e ela está
muito bagunçada. Você pode melhorar essa curva de valor, dar uma repensada nesse negócio para ter um impacto melhor. Agora, falta uma coisa na apresentação de vocês, que é, talvez, mostrar a produtividade do seu jarro. Que você pode, assim, você vai ter, obviamente, no futuro mais certeza sobre isso, mas diz para o seu cliente o que é que ele pode colher após 3 meses com um jarro assim. Né? Ó, você vai ser capaz de fazer uma colheita de não sei quantos maços de coentro, não sei quantos. Eu tenho a impressão, como futuro usuário, que isso me incentivaria. Tá? Em 2 meses você coleta 2 quilos de tomate, 50 maços de coentro e assim por diante. Tá? Eu acho que dá uma visibilidade maior ao seu. No mais, a apresentação está muito interessante, contém dados. Aquele gráfico ali onde você bota 50%, 50%, tem um número antes do percentual. É o quê? O número absoluto de pessoas que responderam aquilo? Sim, foi a primeira vez que a gente respondeu e tudo mais. Não, então tá péssimo, porque você não pode usar uma frequência para 2 pessoas e dizer que 50% respondeu aquilo. Você tem que fazer essa entrevista com mais gente, porque tá muito... Não, então, justo. Certo, não, então, a gente acabou pegando isso também mais das entrevistas mesmo. A gente colocou aquele gráfico ali porque foi um forma inicial que a gente colocou, entendeu? Mas realmente... Isso aí, gente. Não dá confiança. Professor, só mais um questionamento sobre a sua ideia daquela questão, né, de trazer mais, dizer, né, quanto de produtividade vai aumentar. A gente vai ter uma tela que é mais falando sobre o tipo da planta em si, por exemplo, coentro, né? Aí a gente vai dar uma visão geral, tal, tudinho, vai dizer quanto de água é recomendado, quais são os tipos de planta que podem colocar junto com o coentro no mesmo vaso e tal. O senhor acha que a gente trazendo essa informação da produtividade para a planta e não para o vaso faz sentido? Eu estava falando da apresentação, do pitch. Eu não sei se isso faz sentido, você tem que perguntar quem vai usar, mas na apresentação, como, vamos dizer, um possível investidor, por exemplo, eu acho interessante você mostrar a produtividade do seu jarro. Você está falando jarro não é só para embelezar, porque você tem todo um discurso de pessoas que têm hortas urbanas para consumo. Como é para consumo, eu acho, então, que o natural é você dizer, isso aqui gera tais resultados. Eu não faço a menor ideia. Um comentário, sugestão aí, Lucas. Assim, eu particularmente eu gosto de coisas que, assim, tira informação e você coloca uma call to action na mão do usuário. Por exemplo, eu posso pegar o Flora e dizer assim, olha, eu tenho X pessoas na minha família e assim, Flora, quantos vasos eu preciso ter para, por exemplo, alimentar a minha família com coentro? É um vaso só? São 2? Ou seja, em vez de dar informação, a produtividade não sei o que, assim, para o pitch eu concordo com o Luciano, para dizer, mas para o usuário, assim, coisa mais direta, olha, eu quero tanto de coentro por semana, quantos vasos eu tenho que ter? Sabe? Ele não dá aquela informação, a produtividade é tanto, o usuário tem que pensar, ele já responde. Né? Agora, dentro dessa linha do que o Luciano falou, por exemplo, qual é a demanda por alimentos caseiros? E no final das contas, como é a demanda de mercado do Flora? Se você disser assim, olha, uma pessoa consome, uma família típica consome tanto de coentro, né? Então ela vai precisar de um vaso do Flora, nosso mercado é de tanto. Temos um mercado potencial de, sei lá, X milhões de vasos do Flora, tá entendendo? Algo nessa linha. Então tem uma coisa que é o mercado, agora a outra coisa é faço mais fácil para o teu usuário. Tá entendendo? Entendi. É porque só dá um monte de informação, quanto de coentro, quanto de tomate, quanto de coisa o vaso vai dar. Entendi. Foi só porque quando ele falou dessa ideia aí, eu fiquei meio confuso rapidamente não era se era produtividade relacionada ao vaso ou se era a planta em específico.
Mas eu entendi Não, agora. mas é a planta no vaso, porque é a planta no flora, né? Considerando que ele vai Isso. garantir produtividade, né? Porque eu estava imaginando uma distinção aí, mas no caso não é a planta no vaso. Claro. Isso. É o seu produto. É porque o coentro que está na fazenda não importa. Mas o que está no seu coisa importa. Entendeu? E assim, você nem precisa esperar testar o seu vaso, porque certamente tem empresas fazendo isso e você vai ter esse dado disponível. Certo, massa, bacana. Alô, gente, parabéns. Parabéns, tá bacana mesmo. Próximo? Enquanto o próximo está se colocando aí, só um comentário geral, galera. Já pode ir colocando na tela. Vê que quando está mais claro o produto, né, você começa a receber um monte de feedback. Veja que a maior parte dos feedbacks que foram dados já foram assim, sugestão, pequenos pontos de melhoria. Por isso que aquilo que eu falei para a equipe anterior, mesmo que esteja feio, mostra. Porque como a gente entende o que está acontecendo, já começa, melhora isso, melhora aquilo, melhora. Você começa a receber um monte de feedback de graça. Entendeu? Mas parabéns. Bora? Posso começar? Yes. Bom dia a todos, meu nome é Matheus Barros e hoje vou apresentar para vocês o projeto Coplant, uma plataforma visando os usuários de plantas que amam o ato de cuidar de suas plantinhas, um ato que traz muitos benefícios, mas que também tem sua parte negativa, pois todos nós queremos que elas cresçam firmes e saudáveis. Mas antes, vamos para alguns dados interessantes. Só nos Estados Unidos há 33,1 milhões de pessoas que cultivam plantas em casa, pelos mais diversos fins, seja para deixar o ambiente mais bonito, seja para ter alguns insumos alimentares. O fato é que houve somente 70% na busca pelo termo kits de jardinagem no Google Trends, o que só mostra que esse é um hobby que vem crescendo em todo o mundo. Porém, com perdão a palavra, nem tudo são flores. Num grupo entrevistado pela nossa equipe de cuidadores de pais e mães de plantas, 57,4% relataram que pelo menos uma vez tiveram que apresentar por um longo período de suas filhinhas. Isso traz uns malefícios para a mesma. Elas podem receber muito pouco sol, não serem hidratadas direito, e quando o dono volta, elas podem estar doentes ou, no pior dos casos, até mesmo mortas. Eu acredito que todos nós já temos passado por uma situação parecida ou conhecemos alguém que passou por uma situação parecida. É o caso, por exemplo, de Mariana. Mariana tem 21 anos, é uma garota que faz faculdade, estagia, tem que resolver todos esses problemas pessoais, mas no meio disso tudo, ela se apaixonou por esse hobby de cuidar de plantinhas. Ele adquiriu até umas espécies exóticas, como a orquídea, a rosa do deserto. O problema é que ela só tem que se ausentar por longos períodos, às vezes. E quando volta para casa, suas plantinhas nem sempre estão bem, e ela fica muito triste com esse fato. Ela já tentou solucionar o problema das mais diversas formas. Tentou, por exemplo, pedir ajuda à sua vizinha, porém a mesma nem sempre se encontra disponível. E por motivos tanto de intimidade quanto de segurança, ela só tem essa vizinha para pedir ajuda. Ela também já tentou irrigação por capilaridade ou gambiarra com garrafas PET. Porém, ela achou muito complicadas as soluções. Fora que teve uma vez que a água vazou, no outro a garrafa ficou com água parada, ficou com medo de proliferar desejos similares. Então, ela procurou por soluções mais exóticas. Encontrou, por exemplo, floricultores que são literalmente hotelzinhos para planta, que você deixa ela lá para ser cuidada por especialistas. Porém, esses hotelzinhos são extremamente caros, fora da curva de renda de Mariana. Além disso, eles se encontram disponíveis em poucas cidades. Ela também procurou, então, alguns serviços gerais, que basicamente contrataria alguém para ir para casa de Mariana, e ela não só cuidaria da sua planta, mas chegaria sua correspondência, ou até mesmo limparia sua piscina se tivesse uma. O problema é que Mariana só quer alguém específico para cuidar das plantas dela. Fora que nesses serviços, você não escolhe quem vai realizar o serviço, é a própria empresa que escolhe o profissional. Então, ela buscou também para a alternativa dos vasos inteligentes, vasos autorregáveis. Porém, ela também achou algumas soluções um pouco complicadas, assim. Fora que tem um certo ponto que
você precisa ter um humano lá dentro para cuidar da planta. Você pode deixar uma água para se auto-irrigar, mas vai ter um momento que, por exemplo, a plantinha vai precisar se deslocar de lugar para receber mais ou menos sol, ou a água vai acabar. Então, isso não soluciona o problema dela. Até que um dia, Mariana recebeu um convite do seu amigo José, que a indicava para um aplicativo de serviço poder resolver esse problema. Mariana agradeceu e baixou esse aplicativo. Ambos, quando realizassem o primeiro serviço, iam ganhar um desconto por esse marketing viral, como eu vou explicar mais à frente. Mas, enfim, esse serviço que Mariana baixou nada mais nada menos que o nosso Coplant. O Coplant é esse serviço que ajuda dessa ideia da gente oferecer a você um cuidado da sua planta quando você estiver ausente. Então, de início, pensamos em duas soluções para esse problema. A primeira seria esse vaso com irrigação automática, que seria controlado pelo aplicativo. E ao lado teríamos esse aplicativo que uniria os donos de planta aos cuidadores. Não sabíamos ao certo qual caminho seguir, então perguntando mais uma vez ao nosso grupo entrevistado de potenciais clientes. E, embora as duas ideias fossem legais para eles, no final a ideia do aplicativo especializado soou mais em conta. Para além disso, vimos que esse mercado de vasos já se encontra amplamente saturado, com opções mais baratas. Além disso, como falamos na história de Mariana, o vaso não vem a fornecer todos os cuidados a longo prazo. Dessa forma, então, como funcionaria o Coplant? Pois bem, antes de mais nada, você cadastraria um cadastro simples e quando precisasse se ausentar, você de antemão procuraria o cuidador. Você poderia procurar o cuidador das mais diversas formas. Poderia ver, por exemplo, a parte do protótipo, ou com melhor nota, ou algum que morasse mais perto, no seu bairro, ou ainda por cima, um que fosse especialista nas plantas que você detém. Dessa forma, você buscaria o cuidador que mais se adequasse aos seus requisitos. Você poderia ver no perfil do cuidador direito uma descrição mais detalhada, alguns comentários, e, por fim, contrataria o serviço. E seria atualizado no momento que você precisasse se ausentar, como anda a sua plantinha, ou a partir de um chat próprio do aplicativo, na qual você poderia, por exemplo, o cuidador, mandaria fotos e vídeos dele cuidando da sua planta para você se sentir mais segura durante o momento que você estiver ausente. Por fim, tudo dando certo, você voltando e a plantinha estando saudável, você avalia o cuidador, tendo você estando satisfeita e o cuidador recebendo uma boa nota, que implicará em mais serviços no futuro. Agora vocês devem ter algumas questões, como por exemplo, como será o modelo de serviço? Pois bem, haverá duas escolhas. O cliente pode tanto escolher um cuidador que vá visitar a sua casa e cuidar da sua planta com autorização do mesmo, ou se ele se sentir um pouco menos seguro, ele pode pedir que o cuidador, no dia, pegue suas plantas e leve para sua própria casa, onde ele cuidará delas, no próprio ambiente, e ao final do período que o dono da planta, se estiver ausente, ele devolverá as plantinhas fortes e saudáveis. Isso também, a parte do vídeo que a gente falou agora há pouco, a gente conversou com os nossos entrevistados e tantos cuidadores quanto os donos da planta acharam legal essa ideia de vídeos e fotos pelo próprio chat do aplicativo, de forma a deixar todo esse serviço mais seguro. Para além disso, nosso modelo de receita vai incidir sobre uma comissão de 30% que incidirá sobre o serviço diretamente ao cliente. Por exemplo, o cuidador cobra 10%. Então, com a nossa comissão de 30%, o valor final será 3 para o cliente, que verá esse valor final na hora que faz o serviço. Além disso, você deve estar se perguntando como evitaremos o bypass, que é o ato do cuidador fazer o serviço por fora. Pois bem, haverá duas formas de a gente impedir isso de acontecer. O primeiro será um bônus de conclusão mensal. Na medida que o cuidador realizar um determinado número X de serviço por mês, ele receberá um bônus que se irá diretamente sobre sua conta. Esse bônus vai vir das várias taxas que escolhemos dele, ou seja, individualmente não ficaremos no vermelho aplicando esse bônus. Para além disso, lembraremos constantemente ao cuidador que ele terá suporte com a gente, caso ele venha encontrar, por exemplo, um cliente que pratique qualquer tipo de assédio com ele. Por fim, nossa estratégia de prestação envolverá o marketing viral da história, do link que, tanto para os clientes quanto para os cuidadores, dará os benefícios, algum desconto, algum bônus a mais, no caso do cuidador, isso junto com um marketing nas plataformas existentes, e com isso, no final, temos todos esses dados que demonstram o quanto nosso serviço está prestes a ser, está sendo bem visto por ambos os grupos. E é isso. Muito obrigado a todos.
Comentários dos colegas? Vai rolar demo? Isso. Cadê a demo? Opa, professor, bom dia. Bom dia. A gente ainda não tem a demo, porque como nós estávamos um pouco mais atrasados, nós começamos recentemente a implementar o aplicativo, então ainda não está disponível a demonstração. Não tem nem tela de mockup, nada disso, Thiago? Nem fluxo, coisas assim? Tem tem a parte do mockup, que está na apresentação, alguns, né? Que o Matheus apresentou. Assim, eu estou esperando o Luciano, Cristiano e a Noé tudo falar, mas... Então quer que eu fale? É melhor vocês falarem mesmo. Fala, Cris, que eu já tenho outra oportunidade. Não, assim, eu achei legal porque, assim, parece que são dois produtos concorrentes, inicialmente, né? E é bom, assim, ter essa concorrência, porque você pode ver que mesmo com temáticas muito semelhantes, são produtos bem diferentes, e isso eu achei muito legal. Mas como sugestão, me dá a impressão que o Coplant, ele é focado, assim, mais em plantas mais caras, é uma pegada mais ornamental. Eu tunaria, se isso for o caso, porque, sei lá, eu acho que não faz muito sentido você pegar um pezinho de coentro e mandar para alguém cuidar, mas uma orquídea, por exemplo, que é uma planta mais cara, tal. Então, assim, se for o caso, que foi o que me pareceu no pitch, reforçar isso daí. Por exemplo, a figurinha que vocês botam no processo é de um agricultor, como se fosse mais coisa de alimentação. Eu colocaria um floricultor, por exemplo. Então, eu daria essa pegada mais premium, até porque é um serviço mais sofisticado, né, que envolve deslocamento e tal, do que a pegada da equipe anterior, né, do Flora. E eu acho isso bacana. Então, essa é a coisa principal. O que eu senti falta, assim como no caso do ProLeite, é que o produto, então, eles têm dois mercados. Inclusive, vocês falam, tem dois perfis de usuário, né? Que ele é o marketplace, é o cuidador e o dono da planta. Então, tem que ter dois apps. A solução tem que ter dois e tem que ter uma integração. Como é que é a transação sendo feita? Pagamento, a busca da planta. Então, assim, isso precisa ser incluído no produto, porque senão ele vai ficar incompleto. E lembra que uma das coisas de projetão é a completude, né? Pensem nisso, como fazer MVP da transação mínima, né? E aí, sugestões que aparecem, por exemplo, eu acho que seria bacana para coisas como condomínios. Você tem condomínios que tem muitos apartamentos, muitos prédios, muita coisa junto, né? Isso pode levar para uma economia dentro de condomínios, assim, de serviços, que já envolve pagamento, tudo certinho, tal, que aí o deslocamento é mais fácil, né? E a última coisa, a sugestão é assim, não se preocupar tanto com bypass, porque assim, o bypass só vai acontecer se o seu produto estiver sendo um sucesso. E aí, se estiver sendo um sucesso, que vale a pena, tem demanda de bypass, assim, então, foca em criar uma grande experiência e depois, se vocês montarem um negócio e bypass virar um problema, eu me preocuparia com bypass. Deixa eu fazer duas observações. Só para finalizar, eu adorei o negócio do vídeo, só que no pitch não aparece assim. Faz um vídeo simulado, pô, da pessoa vendo, interagindo, que ela dá feedback, não dá. Como é que é isso? Então, esse é um aspecto importante do projeto, que ele não apareceu, pelo menos não de forma assim, bem ostensiva e coisa no pitch. Era isso. Deixa eu fazer duas observações rápidas, que infelizmente eu tenho que sair aqui. Vocês não precisam, na minha opinião, colocar aquela comparação no começo. A gente pensou isso, aí teve uma votação, as pessoas preferiram aquilo. Eu acho confuso. Vocês têm uma oferta, valorizem a oferta de vocês, né? Agora, para valorizar essa oferta, eu senti falta eu fiquei pensando assim, tá, o que é que isso é diferente de uma empresa de jardinagem que oferece, claro, é crowdsource, mas explora isso um pouquinho
numa curva de valor, por exemplo, né, que não tá sendo apresentada. E valorizar essas coisas, o Cristiano já mencionou, mas eu vou mencionar também para deixar bem enfático, a ideia das pessoas verem, né, suas plantas quando estão fora, a evolução das suas plantas é interessante. Então, monta valoriza esse negócio de forma mais acentuada. Você tem um slide com uma frasezinha, vídeos e fotos. Né? Eu acho que a própria apresentação está faltando ganhar espaço no discurso de vocês. Ela está muito acanhada. Então, Luciano, só um comentário em cima disso que você falou. Como é que vai ser essa experiência? Ela vai estar filmando o tempo todo? Porque se for filmar o tempo todo, a infra, cara, vai ser o quê? A pessoa vai no momento lá e filma e mostra para você. Detalhes, só para você ver como, assim, dizer que vai ter um vídeo é uma promessa, é só ideia. Em projetor, como é que você vai implementar isso? Como é que vai ser realmente a experiência? É o quê? É um vídeo a cada dia? Tá entendendo? Porque se for botar uma câmera em cima de cada planta, vai ser caríssimo. Talvez não, mas porque como é que tem câmeras hoje de transmissão muito baratas que você traz da China. Sim, mas pensa assim, tem 20 pessoas usando e cada uma quer ter um zoom vendo a sua planta. Assim, só para mostrar que o detalhe de como é que essa experiência é implementada é que é o diferencial de projetão para disciplinas de ideia só. Então, a gente precisa saber como vai ser, vocês precisam explicar como vai ser. E é um ponto importante. Esse aí, eu achei massa. Falou, gente. Um abraço. Vou ter que sair, tá? Desculpa aí. Jordano, você queria falar também? Com quem, Ranolfo, falasse? Você não queria fazer alguns comentários? Não, era mais sobre essa parte concreta mesmo. É importante realmente avançar no concreto. Trazer. E se não está uma demo funcional e tal, traz o que tiver, que é importante que todo mundo visualize concretamente o que vocês estão propondo. É isso. Quanto mais vocês tiverem, gente, o que vocês tiverem, é bom trazer para vocês terem o feedback o mais rápido possível daquilo que vocês tiverem, né? Porque aí você já tem alguma coisa para saber, né? Ainda que esteja incompleto, ainda que esteja pela metade, né? Isso vale para todo mundo, né? Ainda que nem o outro grupo falou, tá feião, não importa, porque a gente compreende que não esteja bonito, que esteja incompleto, que esteja pela metade. Mas a gente já pode dar alguns feedbacks que vão poupar vocês de irem por caminhos equivocados já nesse momento, né? E isso já poupa vocês de fazerem alguma coisa e terem que refazer para corrigir depois. Então, assim, a lógica é, vocês têm um momento aqui muito bom de feedback, de opinião de terceiros, né? De visões plurais, porque não é uma pessoa falando, são várias, né? E até os próprios colegas de vocês. Então, assim, trazer já o que vocês tiverem para discussão vai ajudar vocês muito em evitar caminhos que vão dar em nada, assim, que às vezes vão dar num beco sem saída, né? Numa situação que vai ser perda de tempo para vocês, tá? Então, assim, é sempre uma recomendação. Se vocês tiverem uma oportunidade como essa de ter feedback, os feedbacks nem sempre são agradáveis da gente ouvir, né? A gente às vezes fica frustrado e tal. Mas os feedbacks, eles sempre são construtivos. Eles sempre ajudam a gente de alguma maneira, ainda que seja de evitar que a gente faça alguma coisa, que a gente vá por um caminho que outras pessoas com mais experiência sabem que não vai dar em nada, tá? Então, é bom para vocês, ainda que o feedback não seja positivo, né? Ele, em última análise, ele é construtivo. Ele pode ser uma crítica, mas ele é uma crítica sempre construtiva, tá? Então, não fiquem acanhados mesmo quando vocês julgam que o que vocês têm ainda não está bom, não precisa ficar acanhado de trazer e de mostrar.
que é a oportunidade para vocês avaliarem com outras pessoas o que vocês estão fazendo. É importante. Ok, professores. Obrigado aí por todos os feedbacks. Eu só queria tirar uma dúvida com vocês acerca do que vocês falaram. No caso das telas do cuidador que vocês pediram para incluir, seria na apresentação também ou apenas quando for fazer a demonstração? Incluir as telas do cuidador? Na apresentação também, Tiago, porque o produto de vocês tem dois públicos. Ele é um marketplace. Sim. Você precisa atrair, ele precisa ser atrativo para o cuidador também. Tá, ok. Então, assim, ou seja, o produto de vocês ele é focado na interação dos dois. Assim como o do ProLeite é do banco de leite com a mãe. Tá entendendo? Só que no caso de vocês é mais crítico ainda, porque enquanto que lá é institucional, tá? Uma vez que a pessoa conheceu o banco de leite e tal, no de vocês, assim, é meio que caso a caso, tá entendendo? Então é importante ter os dois usuários, para que a transação aconteça. É aquele negócio, eita, eu vou viajar agora. Não é assim, eu pego necessariamente o mesmo cuidador. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, é aquele negócio, por critério de completude, o projeto tem que estar completo. Ou seja, se você propõe que haja essa interação dos dois, quer dizer, que haja o cuidado feito pelo cuidador para uma demanda do dono da planta, o produto tem que implementar essas duas coisas. Tá entendendo? Senão, ele está incompleto. Exatamente. Ele é um demonstrador de tecnologia. Eu sei que vocês são capazes, tem times com capacidade de demonstrar que, olha, eu sei fazer uma tela, eu sei fazer não sei o quê. Em projetão eu sei botar tudo isso junto e demonstrar como um produto que funciona e que é inovador, entendeu? Aí isso é critério essencial para o projeto passar na disciplina. Aí se preocupe com isso. Ok. Outra dúvida. O senhor e o professor Luciano, vocês sugeriram em tirar a parte da parte que evita o bypass, aquele slide, e da prova do conceito lá, que a gente fez as duas perguntas. Aí seria retirar mesmo do slide aqueles slides, ou apenas tentar passar mais por cima? Aquele das perguntas, eu acho que é mais a forma. Vocês começaram não a falar do produto, mas a contar a história de vocês. A gente fez isso, fez aquilo, tipo, relatar. E isso num pitch não é bom. Você tem que focar pega no resultado. Se o resultado foi bom, mostra o resultado, mas não diz, olha, a gente teve dúvida e fez tal coisa ou fez tal coisa. Isso daí tira. Não, a gente já tem um produto tal que resolve tal problema e foi validado dessa forma, tá entendendo? Entendi. Então, no pitch, não, e a parte do bypass, assim, ela é crítica, é aquele negócio, assim, deve acontecer bypass no Uber, deve acontecer bypass no... Mas eu só me preocuparia com bypass se o negócio for grande e for um sucesso. Agora, foca em criar a melhor experiência do mundo para que as pessoas não queiram fazer o bypass, entendeu? Ok. Então, seria melhor retirar mesmo da prestação, né? Esse último. Eu colocaria mais esforço em deixar claro a questão do vídeo, como é que ela vai ser. É 1 minuto de vídeo por dia, na hora que a pessoa quiser ver, ela vê. E se tiver zilhões de plantas, ela vai poder dar na planta dela, não vai. Como é que vai ser esse acompanhamento à distância? Eu focaria nisso, porque isso faz parte da experiência. O resto é você estar chamando o usuário de desonesto e está resolvendo um problema seu e não dele. Tá entendendo? Entendi. Ok, obrigado, professor. Beleza? Ô, gente, tem mais algum aqui? Só vocês três, né? Não é isso? Acho que é, né? Então, assim, só vou fazer um resumão, já que hoje foi um marco importante, né? Veja que as 3 equipes estão em estágios diferentes, né? A equipe do Flora, eu acho que está bem redondinho, eu acho que está um pitch bem bacana,
com um demo de um produto e um demo bem sofisticado. Então, parabéns, galera, porque teve hardware, software, com coisa assim. O que é que não está claro totalmente no demo? O diálogo. Veja que tem algumas coisas assim que o usuário não sabe exatamente o que ele vai colocar lá, e dependendo do que ele colocar, pode haver uma parada, né? Assim, tipo, a planta não sabe o que responder, aí fica tudo bem, e o usuário não vai saber o que fazer. Então, como lidar com isso daí? Mas veja que isso é um feedback já de usabilidade, mas eu acho que no conceito geral está super bem encaminhado. O ProLeite ainda tem muitos detalhes que eu não estou sabendo, então não deu para acompanhar no demo o problema sendo resolvido. Ele está muito focado na mãe, mas não na coisa toda. Mas já tem um demo ali, de uma parte. Então precisa focar na experiência como um todo, para estar tudo lá sendo demonstrado. E o Coplant, o pitch eu acho que está bem encaminhado, mas vocês estão muito atrasados. Muito atrasados. A gente já esperava agora vocês terem o que demonstrar. Então, as 3 equipes estão em estágios diferentes aí, né? Só lembrando, né, que o que é que a gente vai olhar no demo final? Completude, ou seja, está claro que o projeto de vocês está completo para resolver o problema que vocês se propuseram. Então, no caso do Coplant, se a pessoa está com a planta cuidada, ela viajou, voltou, a planta está bem, com o cuidador e tal, tem que ter tudo ali e fique claro que ele faz tudo, não é partes. Né? No caso do ProLeite, a mesma coisa, tem que estar claro que o produto faz com que todo mundo interaja para fazer a doação chegar até o banco e a mãe usufruir do benefício. Então, isso daí tem que estar claro. Todas as etapas tem que estar completo. E no caso do Flora, o usuário vai conseguir dialogar e manter a planta dele, não se irritar e quebrar o vaso e tal. E também sentir falta, já que você se propõe a ter um vaso, no demo estava um vaso comum, vocês demonstraram a tecnologia. Mas tem que ter um vaso bonitinho, com design, como vocês estão se propondo. Porque o produto de vocês não é um kit para colocar no vaso, e se fosse o kit, tinha que estar numa caixinha bonitinho e tal. Mas se é um vaso, tem que ter um vaso. Beleza? Tá claro para vocês, pessoal? Tá sim. Queria que todas as equipes respondessem aí. Tá sim, professor. Massa. Tá sim. Mas, assim, são produtos claramente inovadores, assim, comparados com o que tem no mercado, né? Falta agora deixar eles completos e demonstrar. Lembrando que no Demo Day, não é você pegar e dizer, olha, eu vou colocar, não é você que vai usar o app não, tá? O usuário vai usar do jeito que ele quiser. Certo? Beleza. Gente, parabéns aí pela evolução e de olho no que está faltando, beleza? Então vamos lá para a sala 1. Eu não preciso ir para a sala 1, né? Hoje a gente não tem nenhuma quest para apresentar. Acho que a gente encerra mesmo. Tá bom. Isso, pessoal. Então, olha aí, vocês têm aí 1h30 de horário de aula que as equipes podem se reunir, né, e discutir o que foi dito. Beleza? Já que a gente tem tempo aí, ficou alguma pergunta, alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês deixaram de fazer, ou algum comentário que vocês querem fazer para alguma das outras equipes? Cristiano, eu queria só entender se o próximo encontro da gente é na segunda, ou se é só entender. Não, no próximo, a segunda é mentoria. Agora a gente entrou em... No modo que tá alternando, né? Mentoria e aula, beleza. Então, equipes, levem o que vocês anotaram aí para os mentores, né? Porque eu não sei se... Eu estou com a equipe que eu estou mentorando aqui, Jordano está aqui também, né? Mas pode ser que tenha algum mentor que não participou. Beleza? Tá bom, gente. Então, um abraço aí. Até a próxima.